Muita gente desesperada no Brasil hoje. E eu quero que você salve esse vídeo, baixe ele e mande para o máximo de pessoas possíveis, porque hoje você vai entender uma coisa que a imprensa nunca te explicou. Então pega a pipoca, segue o Rony, e chegou a hora de dar mais uma implodida no sistema. O vídeo aqui vai muito além de ideologia política, então independente se você é de direita, centro ou de esquerda, é importante que você preste atenção até o final. Notícia de que Trump, os Estados Unidos, classificou o PCC e Comando Vermelho como organizações terror, com muitas narrativas e incompreensão por parte do povo brasileiro. Um lado fala em defender a soberania, isso até faz sentido. Outro lado fala em combate, a esses grupos de forma mais eficaz. Outro lado tá falando aí que quem tem que resolver isso é o Brasil e ninguém tem que se envolver nisso internacionalmente, porque isso é um perigo pro Brasil. Só que agora eu vou te explicar alguns detalhes que ninguém te conta. A resposta está nessa imagem. Quando se fala em PCC, Comando Vermelho, é exatamente essa imagem que vem à cabeça de qualquer brasileiro. Andando de cara armado, oprimindo o povo das favelas, comandando o tráfego com seus aviõezinhos, fogueteiros, aquela coisa de tropa de elite. Mas a verdade é que não é assim que funciona. É exatamente assim, ó. Mais ou menos dessa forma aqui. Isso aqui tá muito mais ligado ao PCC do que isso daqui. Você deve se perguntar por que o Brasil não consegue resolver sozinho essa questão do crime organizado no país. E a resposta está exatamente no nome: organizado. Porque esse PCC aqui é só a pontinha do iceberg. Verdadeiro, você vai ter políticos, militares, juízes, desembargadores, advogados, influenciadores, jornalistas, todos trabalhando para esse grupo organizado. E não somente no Brasil, mas também na extensão hoje de toda a América Latina e alguns outros países do mundo, inclusive os Estados Unidos. A operação contra o PCC busca prender 54 policiais militares em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Polícia mira desembargador suspeito de vender decisões a traficantes. Ministro Supremo manda soltar André do Rep, chefão do PCC em São Paulo. STJ manda devolver bens para líder do PCC. Chefe do PCC solto por desembargador em 2020 é preso na Bolívia. Emenda de sentença. Polícia Federal apreende 270 mil na casa de advogado filho de desembargador. PCC. A máfia brasileira está em 28 países. Deolane Faria Lima pode ser alvos de ação dos Estados Unidos contra o PCC. Deolane, gente. Saem as matérias. O tiro pode sair pela culatra. Potencial impacto de classificação do PCC e Comando Vermelho como terroristas sobre políticos e Faria Lima pode prejudicar Flávio, diz professor. E essa aqui é muito interessante. Flávio Bolsonaro acerta Faria Lima ao mirar Lula. Eu te pergunto, por quê? A verdade é que não. Classificar o PCC e o Comando Vermelho como grupos terror não significa que os Estados Unidos vai vir aqui e invadir uma favela acabando dando tiro, esculachando um morador ou esse tipo de coisa. Muito menos a ver com isso, muito mais a ver com isso. Com essas sanções aplicadas, bancos, sanções contra colaboradores, cooperação internacional ampliada, extradição facilitada, impacto sobre o sistema financeiro brasileiro, vão acontecer para todos os bancos que estiverem em algum tipo de envolvimento de lavagem de dinheiro do PCC. Vão atingir diretamente juízes que podem estar envolvidos diretamente com o PCC. Empresários, advogados, governos, é isso mesmo. Porque esses grupos, eles não financiam apenas o tráfico, o fogueteiro, o cara que tá roubando pra usar droga. Não. Eles pegam o carinha, pagam pra ele fazer a faculdade, fazer o concurso e virar um juiz. Eles financiam políticos e dominam áreas inteiras a ponto de, quando um candidato a presidente visita uma favela, ele tem que articular com uma ONG ligada a eles. Sim, eles também têm ONGs. Vou explicar para vocês como esse sistema funciona. A gente vai encontrar postos de gasolina, grandes empresas. Isso tudo não só no Brasil, praticamente na América Latina inteira, mas em 28 países no mundo inteiro. Políticos, ministros de Supremo Tribunal Federal de diversos países, diversos desembargadores, policiais militares, policiais civis, policiais federais, professores, jornalistas, tudo envolvido com essa gente aqui. Mas a soberania do Brasil não acaba ficando em risco com essa situação toda? Bom, gente, vocês viram todas as matérias que eu mostrei? Que soberania tem um país que não domina suas próprias áreas e tem o grupo que domina, que nesse caso é PCC, Comando Vermelho, no judiciário prontinho para soltar o cara quando ele for preso? Ele tem o advogado, ele tem o político, ele tem tudo. Ele tem lobby para fazer leis no Brasil. Então quando surge alguém dizendo, não, nós temos que combater esses caras de dentro, nós temos que resolver assim como o Bukele fez, o cara tá mentindo. Simplesmente tá mentindo para você.
Porque é muito lindo você ver uma pacificação na favela, ou aquelas operações, ou falar prendeu, matou, qualquer tipo de coisa. Isso aqui é muito legal, né? Mas aquilo ali é enxugar gelo total, porque aquilo ali não resolve nada o problema da criminalidade no Brasil. Porque a própria imprensa vende isso, mas esses caras aqui são totalmente descartáveis para os chefões, estão fazendo bons negócios, tomando bons uísques e financiando decisões públicas com dinheiro do narcotráfico. Ou não, o Brasil não consegue sozinho resolver esse problema. Porque se você tem uma facção que está em tantos países, você precisa sim de uma força internacional que barre isso. Precisa retirar os tentáculos, os chefões, as cabeças. Não simplesmente entrar numa favela e matar um moleque de periferia lá que entrou nessa palhaçada toda e está sendo usado. Não tô tirando a responsabilidade dessa galera aqui não, longe disso. Eu também acho que tem que ter uma limpa. Tem muita gente que com discurso de soberania, de dizer que o Brasil pode resolver isso sozinho, na verdade está até a serviço. Porque ninguém quer uma força como a americana buscando resolver esse problema. A partir de hoje, quando você vê falar em PCC, Comando Vermelho, pense nisso daqui. Menos nisso daqui. Isso aqui é só a caricatura que criaram para você achar que esse é o principal inimigo. Na verdade, pode ter até um vereador, um juiz, um militar aí na tua cidade. Você não faz nem ideia. E isso você não tem como combater aqui dentro do Brasil. Não tem, não. Com o fim das falácias e das promessas mirabolantes, é por isso que sim, a gente defende que eles sejam classificados dessa forma. Só com toda a ajuda e cooperação de quem de fato quer tirar as pessoas das entranhas do poder, a gente vai conseguir vencer e avançar em alguma coisa. Tá bom? O resto é só falácia e promessa utópica de quem está tentando se vender como um super-herói da pátria. Isso não existe, não é verdade, e vocês têm que ter noção disso.